leia 4 valores inteiros, A, B, C e D, e depois tem que fazer essas validações. No caso, o B é maior que o C, o D é maior que o A soma de C com D é maior que a soma de A com B, C e D são valores positivos e A é um valor par. Se todas essas validações que ele pede aqui derem como verdade, então a gente vai imprimir valores aceitos, se não, valores não aceitos. Além das validações com os operadores lógicos, a gente vai utilizar também uma nova técnica chamada condicional, que seria utilizando o if, tá bom? A gente vai ver isso. Então vamos começar. Eu vou começar primeiro por ler esses 4 valores aqui. Vou primeiro criar a instância do nosso scanner. Agora eu vou criar as 4 variáveis lá para armazenar os valores. Int A. Eu vou copiar isso aqui e vou mudar somente os nomes. Aqui será a variável B, C e D. Depois que a gente tiver lido esses valores, a gente precisa fazer essas validações aqui. E como a gente vai fazer isso? A gente vai usar um condicional que, de acordo com o valor informado, ele vai tomar uma decisão ou outra. E como a gente faz isso? A gente usa a palavra reservada if, que em português significa se. A sintaxe dela é assim: se, aí aqui a gente coloca uma expressão que ela pode ser verdadeira ou falsa, e aqui tem um bloco de comandos. Então assim, se algo aqui for verdadeiro, execute isso. Então vamos lá. Ele fala assim: a seguir, se B for maior que C, então vou colocar aqui B maior que C, e se D for maior que A, então o 2 es comerciais, D for maior que A, e se a soma de C com D for maior que a soma de A e B, e C mais D for maior de A mais B, se C e D forem positivos, então e. Para saber se o número é positivo, basta verificar se ele é maior do que 0. C e D tem que ser positivo. Então se C for maior que 0 e D for maior que 0 e se a variável A for par. Para saber se um valor é par, basta fazer a divisão dele por 2. Por exemplo, qualquer número par dividido por 2 dá o resto 0. Então a gente pode usar o operador módulo aqui. Para verificar se o A é par, basta fazer A módulo 2 resultando 0. Ou seja, se o resto da divisão de A por 2 der igual a 0, então ele é par. Então o que ele pede para a gente fazer é isso aqui, ó. Se o B for maior que o C, o D maior que o A soma de C com D for maior que a soma de A com B, se C e D forem positivos e se A for par, certo? Se tudo isso aqui tiver ok, é para imprimir isso aqui, ó, valores aceitos, sysout, Ctrl espaço, abri e fechei aspas duplas, e agora ele fala assim: agora se isso aqui não for validado, tem esse se não, é pra gente escrever valores não aceitos. Esse se não tem uma outra palavra reservada aqui chamado else, então você escreve else e abre e fecha chaves. Então outra aqui vai ser o sysout, valores não aceitos, certo? Então ele funciona da seguinte forma: se isso aqui, ó, é uma expressão lógica, certo? Ele vai retornar verdadeiro ou falso. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar esse bloquinho de código aqui. Agora, caso contrário, ele executa isso aqui. Então agora o nosso programa ele toma decisões baseado nos valores. Ele vai fazer essa verificação e dependendo do valor que tiver aqui, se for verdadeiro, ele executa o que está nesse primeiro bloco. Se não, ele executa o que está no segundo bloco. Então vamos fazer o teste. Eu vou salvar, vou copiar esses valores, vou apertar F11 aqui no teclado para ele executar o programa e vou apertar Ctrl V aqui. Agora, como eu já colhei os valores, vou apertar Enter. Valores não aceitos, conforme ele falou aqui, ó, valores não aceitos. Então, esse aqui tem que dar valores aceitos. Vamos executar de novo, F11 e valores aceitos, certo? Então, provavelmente está correto. Vamos olhar. Vou apertar Ctrl A, vou copiar o nosso código, vir aqui em enviar, selecionei, copiei o meu código, colei o meu código, enviar, vou vir na fila de submissões e foi aceito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês estão iniciando na programação e buscam conteúdo adicional para poder estudar, eu deixei na descrição desse vídeo alguns livros da Amazon que podem interessar a vocês, tá bom? O primeiro livro que tem lá, ele é gratuito, então você não paga nada e vai ter um conteúdo de qualidade, tá bom? Mas dá uma olhada nos outros também, porque pode interessar a vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e vamos resolver mais exercícios.